Olá, meu nome é Elaine Aparecida Campidelli Hoyos, sou professora de Português e Espanhol no Instituto Federal de São Paulo, campus Avaré. A professora Maressa de Freitas Vieira também é docente da área de letras e juntas nós desenvolvemos um trabalho relacionado à tradução. E nossa comunicação que vamos apresentar aqui hoje se chama Choripan. E agora? Como traduzir? Vou falar um pouquinho sobre a questão da tradução relacionada a pratos de comida. Pratos de comida e alimentos, como sabemos, manifestam as escolhas, a tradição e a cultura de uma comunidade, o que se transfere para a língua usada na comunicação. Um dos artigos que estudamos de Cordeiro, a autora, ao falar da relação entre cultura e linguagem, ela se utiliza de uma metáfora, a metáfora do iceberg, de modo que a parte visível, que é a menor parte, ela representa a linguagem, e a parte submersa representa a cultura. Ou seja, a parte da morfologia, da sintaxe, é a menor parte. A cultura vai ocupar um grande espaço. Assim, partimos do princípio de que não existe equivalência perfeita entre dois idiomas. Considerando, então, esse princípio, qual é o papel do tradutor? Se a gente pensar na etimologia da palavra traduzir, nós temos o verbo traducere, né, no latim. E os significados é o de levar alguém pela mão para o outro lado. Então, se considerarmos o tradutor como o sujeito dessa ação, podemos imaginar que o tradutor é aquela pessoa que pega na mão do leitor e lhe apresenta o seu texto traduzido, levando-o, portanto, para outro contexto linguístico. Com isso em mente, nas aulas da disciplina de Teoria e Prática de Tradução e Versão, eu procuro mostrar aos alunos caminhos para a tradução. Foi passada uma atividade de tradução, baseada neste texto que aparece aqui, né, que é um fragmento da notícia La comida callejera se renueva. Então, nessa primeira aula, comentamos sobre o papel do tradutor, sobre decisões que muitas vezes precisa tomar. Depois, ao contrário do que se pensa, mesmo no par de línguas português e espanhol, a tradução não é algo mecânico, algo rápido. Então, sem entrar nos procedimentos técnicos propriamente ditos, os alunos levaram o texto para casa e tiveram que fazer a tradução. Depois de 30 dias, recebi os textos dos alunos. Durante esse período, eles não tiveram aula da disciplina e, a partir das traduções realizadas por eles, fizemos uma análise dos procedimentos técnicos que eles utilizaram e algumas reflexões e considerações finais. Os nossos objetivos basicamente foram os de verificar o uso dos procedimentos técnicos de tradução antes de uma apresentação formal dos mesmos aos alunos. Analisamos o comportamento dos discentes como tradutores e levantamos reflexões sobre caminhos na tradução de vocabulário específico. Utilizamos o texto de Jacobson, que trata os 3 tipos de tradução, e aqui, neste caso, basicamente, ficamos na tradução interlingual, que envolve 2 idiomas diferentes, e para os procedimentos técnicos de tradução, nos baseamos no texto de Barbosa, que ela fez uma seleção de alguns procedimentos, os quais foram definidos a partir das dificuldades com as quais o tradutor pode se deparar no ato tradutório. Então, para este trabalho, como é breve, selecionamos um corpus bastante restrito, formado basicamente por estas palavras. Após a análise dos textos traduzidos, podemos chegar a alguns resultados. Basicamente, como vamos poder observar nos próximos slides, os resultados demonstraram que, no que tange ao nome de pratos de comidas ou de bebidas,
houve uma tendência para o uso da transferência. Vou explicar rapidamente aqui a tabela. No caso de choripán, que é um lanche tradicional da Argentina, feito de pão com linguiça assada na forma de churrasco, 13% dos discentes optaram pela transferência, formada pelo estrangeirismo mais uma explicação. Alguns colocaram a explicação entre parênteses na frente, bem breve, pão com linguiça, e outros colocaram uma explicação um pouco mais extensa na forma de nota de rodapé. 13% optaram pela transferência, estrangeirismo transliterado, e eles escreveram choripán, e 74% pela transferência, escrevendo tal como a palavra é, choripán. No caso de chores, que vem para uma forma reduzida e que indica o plural de choripán, 40% optaram por escrever choripãs. Criaram um plural seguindo os moldes da língua portuguesa. 40% colocaram chores, como no texto original, e 20% apenas choripán. Neste outro prato, sanduíche de milanesa de búfalo, 50% optaram pela tradução palavra por palavra e escreveram sanduíche de milanesa de búfalo. 40% optaram pela tradução literal, ou que também considerei como modulação, porque houve uma influência do modo como a língua portuguesa vê, e então eles colocaram sanduíche de búfalo à milanesa. E 10% partiram para outras opções. Neste prato, pacoras índias e pollo frito, 60% optaram pela transferência, usando então o estrangeirismo pacoras. Foram poucos os alunos que optaram por colocar uma explicação do que é pacoras, sendo que se trata de um prato indiano que não é tão conhecido assim. Então, até que ponto eles consideraram o público leitor ao fazer a tradução para o português? E desses 40%, 50% apresentaram problemas com o termo índias, que muitos traduziram ao português como índias e não indianas. Dando sequência, no primeiro caso, 40% optaram pela equivalência, usando no lugar de cerveja tirada, chopp ou chopp, colocando o adjetivo artesanal. E 60% foram para a tradução literal e usaram cerveja artesanal de torneira ou de barril. No segundo caso, a dificuldade para os alunos foi gerada porque a língua espanhola já apresenta um estrangeirismo, crab cakes, e também panca. Então, não houve nenhuma tradução ideal em nenhum dos casos. Muitos reutilizaram a palavra panca, mas só houve 30% dos alunos que reconheceram panko como a farinha japonesa, colocando uma explicação ou não. E no último, 80% optaram pela transferência do estrangeirismo de atores sem nenhum tipo de explicação. Apenas 20% explicaram que se trata de um espetinho japonês. No caso da arepa venezolana, 93% optaram pela transferência do estrangeirismo e usaram a palavra arepa. E apenas 7% usaram o estrangeirismo mais uma explicação. Muitos mantiveram o termo venezolano, que é um termo da língua espanhola, e não utilizaram o termo venezuelano, que é o que usamos na língua portuguesa. E no último prato, então nós tivemos uma tradução palavra por palavra e com a transferência do estrangeirismo, em 40% dos casos. E 60% optaram pela transferência e o estrangeirismo transliterado, usando as palavras quibe ou quibe, né? No caso com K ou com Q. Um problema geral, em todos os casos aqui, foi com relação à tradução de israeli, que alguns usaram a palavra israelita
e outros israelense. Contudo, na língua portuguesa há uma diferença quando se usa israelita e israelense. O correto neste caso seria israelense, por referir-se a algo natural dessa região, da região de Israel. Como conclusão, trazemos algumas das dificuldades apontadas pelos alunos. A ocorrência de muitos vocabulários desconhecidos, vocabulários, palavras novas para eles, a questão dos aspectos culturais, a adaptação dos nomes das comidas para o português e as decisões, então, que eles tinham que tomar com relação a manter o estrangeirismo ou não. E isso gerava uma falta de confiança por parte deles no momento da tradução. A partir disso, ficou claro que um conhecimento profundo de ambas as línguas e culturas é fundamental para o ato tradutório, porque a competência tradutória envolve habilidades tais como o conhecimento léxico, da morfologia, da sintaxe, mas também envolvem conhecimentos de aspectos textuais, coerência, coesão, domínio de registros, gêneros discursivos. É fundamental também uma pesquisa exaustiva e aproveitando as ferramentas tecnológicas, porque por meio delas podemos pesquisar não só em dicionários monolíngues ou bilíngues. É fundamental essa busca de subsídios externos ao texto, a consulta de textos paralelos sobre o mesmo assunto. O tradutor tem uma responsabilidade moral para com o seu leitor. Tem esse comprometimento em fazer com que o seu leitor consiga entender o texto que foi escrito por outra pessoa em outro idioma. Com o passar do tempo, o tradutor cria soluções específicas para determinados modelos de problemas, que o ajudam a traduzir com mais rapidez e eficiência. É fato, a prática traz a experiência. Outro material que pode ajudar muito os tradutores é a elaboração de glossários e o uso da linguística de corpos, principalmente no caso de traduções especializadas. Todo esse trabalho que fizemos, essa tradução que os alunos fizeram inicialmente na disciplina, ajudou-os a entender um pouco mais sobre a tradução e despertou neles a consciência acerca das imbricações culturais e sociais que permeiam justamente a prática tradutória. Acredito também que essa atividade gerou uma mudança na postura desses alunos com relação à tradução e ao trabalho tradutório. O que eu acho que é muito importante, porque nós somos um curso de licenciatura, ou seja, formamos professores de língua estrangeira. Quantas vezes um professor de idiomas não é procurado para fazer uma tradução? Então, eu vejo essa disciplina no nosso curso fundamental para que nosso aluno reconheça e valorize o profissional da tradução, porque traduzir não é fazer bico. Tradução é um trabalho sério e árduo, que, como vimos, implica escolhas, decisões, julgamentos de adequação, entre outras questões, e que o tradutor assume uma grande responsabilidade pelo texto traduzido que ele entrega ao seu público leitor. Bom, era isso que gostaríamos de falar e aqui estão as nossas referências bibliográficas. Obrigada. Graças.